hoje eu vou realizar um grande sonho. Hoje eu vou entrevistar, na verdade, eu vou interrogar 2 psicólogos e a gente vai falar sobre a saúde mental dos psicólogos. E eu vou provar para vocês que eles são tão loucos como nós, psiquiatras. Mas eu trouxe aqui para a gente conversar a Carolina Souza, né? E o nosso aqui, que é inédito, nunca veio aqui, Paulo Siqueira. Conhecido como psicólogo mais bonito como psicólogo, do surtadamente. Brasil. Mais bonito do Brasil, gostoso, Obrigado. forte. Com um tanquinho. Com tanquinho. Mas a Carol não fica atrás de você. Eu e a Carol, nós somos os melhores amigos já. Pois é, A Flávia perdeu o... Eu trouxe a Carol aqui, que ela é minha velha conhecida, e aí eu... Ela é nova. Não, mas ela é minha conhecida já faz tempo, mas ela é muito nova, muito jovem, muito bonita. Mas aí, quando eu vi, os dois eram melhores amigos, já sabiam que eram vizinhos, e aí, assim, eu não sei... Tudo isso agora. Eu não sei se isso acontece. 5 minutos atrás. Isso acontece entre psicólogos ou é uma exceção? Foi uma exceção, né? É raridade, na verdade. Assim, ter esse contato tão e detalhe, imediato a gente e trabalha íntimo. no mesmo prédio, a gente não sabia. A gente não sabia. Isso revela uma realidade. Por 5 andares. 5 vezes 2, 3, 10 andares. Que a gente é de humanas, então são 10 andares. Depois vocês vão me contar por que os psicólogos não fazem tanta amizade um com o outro de uma maneira tão fácil assim. Mas eu queria que... Carol, conte um pouquinho sobre você, sobre a sua profissão, por que você escolheu psicologia, como que é a sua saúde mental. Eu acho que tá em dia, de repente eu saio daqui e descubro alguma coisa, não sei, vamos ver. Eu sou psicóloga, sou pós-graduada em psicanálise e tenho MBA em gestão em saúde. E atuo na clínica hoje com adultos e adolescentes, não atendo mais crianças. Não sinto que fui eu que escolhi a psicologia, foi a psicologia que me escolheu. Então, na adolescência, muitas pessoas ficam morrendo de dúvida. O que eu vou fazer? Como é que será que vai ser? Ai, que desespero. Eu meio que nunca tive essa dúvida. Eu já sabia que eu queria ser psicóloga e daí fui. Então, decidi muito cedo. Já no ensino médio, já sabia desde o primeiro ano. Bom, vamos fazer psicologia. Estudei, passei e fui fazer psicologia. Foi assim. E como que você descobriu que existia essa profissão psicologia? Eu acho que vendo em televisão, alguma coisa assim, sabe? Eu não me lembro exatamente o que me fez. Você falou que a psicologia te escolheu, né? É que eu entendi assim, de maneira muito primitiva, que ser psicólogo era escutar pessoas e ajudar pessoas. E daí eu olhei pra isso e falei, acho que eu quero. Acho que dá pra fazer funcionar. E daí, depois, lógico, eu entendi que não era só sobre isso, mas foi algo que fez muito sentido pra mim. E eu falo assim, não dá pra gente desassociar uma pessoa da profissão que ela tem. Né? Sim. Então, um médico escolhe fazer medicina por algum motivo. Do mesmo jeito que um pediatra escolhe cuidar de crianças por um motivo. Um anestesista escolhe anestesiar pessoas por um motivo. Um psicólogo também. Eu acho que diz de cada um. Então, Sim. eu acho que já tava ali pra mim. E você, Paulo? A psicologia te escolheu? Você escolheu a psicologia? A psicologia me escolheu. É engraçado, né? A gente sempre fala isso, mas a psicologia me escolheu. Eu primeiro fui professor, né? Formado em letras, dei aula. E na faculdade de letras, quando eu comecei a estudar psicologia escolar, eu falei, gente, é isso que eu quero. Não gosto de letras. Mas daí eu terminei a faculdade de letras para poder pagar a faculdade de psicologia. Dei aula por um bom tempo, amava dar aula, mas daí eu optei pela psicologia. E amo o que faço. E me fala um pouquinho das suas abordagens. Eu trabalho sou especialista em psicologia analítica, que é a irmãzinha da psicanálise, né? O Jung, ele veio da psicologia analítica. Por isso que eu tenho um grande carinho pela psicanálise. Viu, Flávia? A gente tem muitos pontos que você tá perdendo ponto aí. O posto de amiga, melhor amiga. Ai, meu Deus. Se identificaram agora Identificamos. totalmente. E também trabalho com terapia focada nas emoções. Tem as outras áreas aí que a gente estuda, mas o meu trabalho é focado nisso. E aí? Todo mundo fala que o psicólogo ele precisa ser emocionalmente equilibrado o tempo todo. Isso é verdade? Dá para ter um psicólogo? Eu já vi muita gente falando sério.
assim, nossa, eu não faria psicoterapia com aquela pessoa, porque na vida pessoal dela eu conheço e ela é completamente louca. A vizinha falou isso dela, a ciclana falou isso dela. E aí, você pode ser um bom psicólogo e não ter, assim, e também ter problemas emocionais? Claro, né? Porque eu acho que a gente é ser humano, até onde me consta, somos seres humanos. Mas eu acho que assim, a gente precisa separar duas coisas. A pessoa que ela tem algumas questões e sou eu que estou olhando pra ela e penso, a realidade que essa pessoa vive não se enquadra pra mim. Então, ela tem 30 cachorros na casa dela. Nossa, que louca, tem 30 cachorros. Isso não significa que ela seja louca, só significa que ela achou uma versão de encontrar espaço para 30 cachorros na casa dela, né? E da pessoa que ela é descompensada e tem atitudes que fazem com que ela sofra e com que todos ao redor dela sofram. Então, eu acho que a gente precisa separar isso para também não confundir que existe uma norma do que é ser equilibrado. Então, não existe uma regra do que segue isso e você é equilibrado. Mas eu acho, assim, que existe essa sensação de que os psicólogos, eles nunca podem ter os momentos de ansiedade, de raiva, de descompensação. Lógico que isso não é verdade, porque no fim do dia a gente é só ser humano. Sim. O que acontece é que também na nossa profissão, assim como todas as outras profissões, a gente precisa ter estratégia para driblar aquilo que a gente está sentindo, para entregar um bom trabalho para quem está vindo ao nosso encontro. E isso sim, eu acho que precisa ser muito trabalhado pelos psicólogos. Até porque quando a gente se forma, a gente não recebe um diploma que nos dá uma redoma de vidro e a gente fica impermeável às coisas. As pessoas falam assim pra mim, às vezes, né? Quem é próximo, nossa, eu acho que você sabe lidar bem com suas questões. Não sei, com todas. Mas as pessoas acham que eu sei. Porque você é psicólogo, é mais fácil. Eu falei, não, gente, não tem nada a ver com isso. O que acho que me ajuda em muitas coisas é a minha terapia. É a minha terapia, como qualquer outro ser humano. Então, a pessoa realmente que às vezes ela não faz terapia, precisando de terapia, eu acho que a pessoa vai demonstrar algumas coisas. Agora, a gente que trabalha todo dia com questões profundas, algo ali vai tocar na gente. E pode, às vezes, nos desregular, vou usar esse termo. Aí sim é o momento que eu faço isso. Eu levo aquilo que me tocou na terapia, porque se algo me bloqueia ali, eu não vou conseguir avançar com o meu paciente. Então, eu preciso ter aquilo muito bem trabalhado. Por isso que eu levo para minha terapia, eu trabalho, eu entendo porque aquilo tocou. E é interessante porque isso reverbera no paciente também, né? Carol, não sei se é... Sim, eu concordo muito. E eu acho que tem uma máxima da psicanálise, mas aqui eu vou estender para a psicologia, né, para todo mundo, que assim, a gente, sendo psicólogo, a gente só chega com o nosso paciente nos lugares que a gente já visitou. Não enquanto experiência, mas enquanto aquela pauta me atravessa. Então, para eu pensar paternidade, eu preciso entender o que é paternidade para mim, senão eu não chego em lugar nenhum com esse paciente. Independentemente se você é homem ou mulher, né? Exato, como a paternidade te atravessa. Então, a gente precisa ter a consciência de como essas pautas atravessam a gente. Daí eu acho muito legal isso que você disse, Paulo. Porque quando a gente percebe que, nossa, alguma coisa que aquele paciente disse me fisgou um pouco, me causou alguma coisa. Aí são dois caminhos. Eu tenho que levar para minha análise pessoal e para o meu grupo de supervisão. Sim, e exato. A supervisão, ou grupo, ou individual, enfim. A supervisão, ela ajuda muito a gente a entender coisas que a gente não percebe. E é essencial. Porque a gente atua nessa coisa de transferência e contra-transferência, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Só uma, Flávia. Intrigante aqui para vocês, que a psicologia é uma profissão diferente também, porque assim lida com questões totalmente subjetivas e emocionais, né? E assim, muito se fala que o psicólogo precisa ter muita empatia, né? Ter essas questões aí de transferência, contra-transferência. Mas assim, qual que pesa mais para ser um bom psicólogo? A questão emocional, empática, de acolhimento, ou a questão técnica? Porque muitas pessoas perguntam assim, você vai você está me encaminhando para um paciente, mas qual que é a abordagem dele? Quando eu comparo, de repente, um profissional com o outro, normalmente... Eu percebo assim, eu olho para o profissional ele como um todo. E eu acho que a abordagem é simplesmente um instrumento. Perfeito. Né? Perfeito. E o profissional em si, ele que é bom. E ele só utiliza aquele instrumento.
O quanto que vocês acham que é mais importante a afetividade desse profissional ou a questão mesmo de uma capacidade técnica? Quer começar, Carol? Eu acho que são duas coisas muito, muito importantes. Mas eu falo assim, a empatia é a maneira como eu vou tocar no outro. Uhum. A técnica é como eu vou fazer ele enxergar aquilo que ele precisa ver e que ele não viu ainda. O modo como eu faço isso é sobre mim. Sobre como a Carol faz, como o Paulo faz. E isso não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Uhum. E até para isso a gente precisa ter cuidado, sabe? Porque o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Uhum. Então, assim, eu vejo que a empatia é uma necessidade para o psicólogo, porque ele precisa ter a capacidade de alcançar o outro, de tocar o outro, né? Mas a técnica que ele usa é o quanto que isso vai ser eficiente para aquele paciente. Então, de repente, a psicanálise funciona para você, mas não funciona para o Paulo. De repente, a TCC é ótima para você e para outra pessoa não. Ou é o momento da vida que a pessoa tá. Perfeito, é isso. Mas assim, digamos que as pessoas têm que ter um equilíbrio entre essas duas partes, né? Porque alguém simplesmente técnico não consegue atingir a pessoa. E uma pessoa que não tem técnica também não consegue. Se for só por empatia, tratar, né? vai parar ali. Na empatia, agora sem a técnica. Acho que entra naquela frase que eu falei uns 4, 5 episódios atrás do Jung, né? Domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, ou ao contrário disso, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, assim, acho que essa frase coloca, né? Acho que as duas coisas numa mesma paridade. Mas, assim, a técnica sem a empatia ou sem esse olhar humano, acho que é como se fossem duas asas, né? Se uma tá maior que a outra, você não vai voar. Então, acho que as duas têm que ter a mesma proporção para alçar esse voo terapêutico. Eu tô muito filosófico hoje. E aí chega aquela parte, né, Paulo, que você sempre reclama direto aí, que existem muitas formas de terapia que não são formação mesmo de psicoterapia. Polêmica, você tá querendo falar, né? Dos diversos cursos hoje, até na própria psicanálise hoje, né? Porque antes você pegava a psicanálise, as instituições psicanalíticas, mesmo quem não era psicólogo, né? Mas assim, você via que tinha uma formação de 3, 4 anos. Era praticamente um outro curso universitário. Hoje em dia, o que tem de psicanalista se formando com um curso de 3, 6 meses... Ou menos. Sem uma formação, sem um conselho ou sem uma instituição robusta por trás, né? Ou cursos terapêuticos onde a pessoa ela começa a lidar com outras questões, questões que seriam um psicólogo, e a pessoa não tem uma base de formação nem de psicopatologia, às vezes para entender o que está acontecendo ali além da subjetividade, né? Às vezes sem entender sobre medicação, né? Enfim, sem entender e tá aí fazendo lambança. Tanto é que, por exemplo, quando eu vou entrar em contato com um psiquiatra novo, eu não falo que eu sou da psicanálise, porque rola esse preconceito. Sim. Das pessoas que fazem um cursinho qualquer de 3 meses e fala, sou psicanalista. Para ser psicanalista, por critério, a gente tem que preencher 3 coisas. Então, ter uma formação técnica disso, fazer supervisão e fazer análise. Que deveria ser de qualquer psicólogo, né? Exato. Se você faz essas 3 coisas, você pode dizer que você é psicanalista. Caso contrário, você não é. Você fez um curso de psicanálise. E eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que não só a psicanálise, mas outras áreas da psicologia estão tão difundidas, porque a gente até que tá sendo bem sucedido em falar bastante em saúde mental, né? Sim. Cresceu muito, né? É a profissão, a segunda maior profissão da USP, né? Mais procurada do Brasil. Sim. Exato. Então, assim, eu acho que com isso estão surgindo muitos cursinhos e que as pessoas acham que é simples, né? Eu vou fazer um cursinho que vai me possibilitar escutar o outro e dar pitaco no problema dos outros. Por isso que eu tô falando que a questão técnica é muito importante, sim, né? Não dá a vivência, eu acho que é muito importante, a nossa vivência pessoal. Mas tem pessoas que às vezes passaram por uma questão de relacionamento, agora eu virei terapeuta de casais. É terapeuta, né? É muito diferente. No Brasil, qualquer pessoa pode ser terapeuta ou psicoterapeuta sem nenhum tipo de formação, porque não existe uma regulamentação para isso. Então, a psicoterapia não é um exercer exclusivo do psicólogo, infelizmente, ainda, né? Mas aqui, voltando em relação à saúde mental do psicólogo, né? O início da carreira é muito difícil.
Porque, assim, eu tenho vários pacientes, aí a gente tem até paciente em comum que são recém-formados, e é um início que a pessoa não tem muita experiência ainda, não tem bagagem. Começar a procurar pacientes também não é uma coisa assim tão simples, tem um tempo, né, que a pessoa tem que ter paciência. Sim. E tem essas questões de prestar serviço muito barato, né? Você se formou tal, e aí vai trabalhar para alguma empresa e aí acaba sendo muito desvalorizado financeiramente, né? Como é isso no começo? Como foi para vocês? Bom, pra mim foi difícil, como eu acho que é pra todo mundo, mas eu acho que o que eu mais sentia é que a faculdade tinha me preparado para muitas coisas. Então, para prestar assistência, para fazer o atendimento, mas para todo o resto não. Então, quando você sai da faculdade, você cai na vida real. Então, essa coisa de como é que eu apareço no mercado? Não sei como é que eu apareço no mercado. Como é que eu abro um consultório? Sou a Carol, acabei de me formar, quero atender, é isso que eu tenho para entregar. E a parte burocrática eu também senti um desafio, que é isso. E aí, imposto? Como é que declara? Como é que faz? Como é que não faz? A gente não tem esse direcionamento na faculdade. Então, eu sinto que isso deixa a gente muito solto. E na faculdade de psicologia, a gente faz muitos estágios, né? E nesses estágios, a gente tem os nossos supervisores. E os nossos supervisores, eles vão contornando pra gente, né? Então, a gente sai da faculdade, a hora que você fala, gente, cadê meu supervisor? E agora, o que eu vou fazer? Nossa, é horrível essa sensação. É terrível, né? E daí, lógico, daí a gente vai procurar uma supervisão fora. Só que, no começo, ter uma supervisora fora é difícil, porque a gente não tem paciente. A gente só quer o supervisor pra estar lá. E nem dinheiro pra pagar o supervisor, né? Então, assim, é sofrido. Mas eu sinto, eu não sei, que é um pouco do profissional da saúde isso, não é? De ensinar a fazer assistência, fazer o que precisa ser feito, o atendimento. Mas todo o resto ninguém ensina, assim. A gente não tem uma matéria lá na faculdade que diz primeiros passos da clínica. Ninguém tem, E tem uma outra coisa também, não sei se quando você estudou, dentro da faculdade é feito um terrorismo, por exemplo, em cima do CRP. Que o CRP vai não sei o quê, vai te caçar. E parece que é mais um conselho que é contra o profissional do que a favor. Aí, quando você vai pro... É uma crítica minha, tá, gente? Não é da Carol, é o que tô falando. Aí você vai pro conselho, você não sabe se você tá entrando no conselho ou se você tá entrando num escritório de partido político, que tem pautas importantíssimas, só que só se vai pra uma área mais social, é onde o psicólogo clínico se sente totalmente perdido e dependendo, às vezes, você não tem aquela orientação como você deveria ter. Então, assim, você se sente sozinho, que demonstra que demonstra que é uma profissão solitária. Solitária em dois aspectos, né, que a gente estava conversando. Solitária porque realmente é você com o paciente, você pode ter um consultório só você sozinha e não ter contato com ninguém mais na vida. E também solitário pela compatibilidade entre dois psicólogos, aquilo que vocês estavam conversando, né? Que eu assustei que vocês ficaram amigos, assim, de imediato. Rápido. Mas vocês falaram que isso não é a regra, né? Não. Então, assim, me fala um pouquinho da solidão, Carol, da psicologia. Você sabe que isso era algo que eu nunca tinha pensado até estar sozinha na clínica. Então, no começo, muita empolgação, vamos fazendo, E daí chegou um dia que eu parei e eu falei, nossa, eu tenho tantas coisas pra pensar, pra compartilhar, mas não tem ninguém pra falar. Porque é isso, a nossa profissão não dá pra sentar num jantar e falar, você não vai acreditar o que aconteceu hoje, o que me contaram. Então, assim, Existe muito sigilo, muito sigilo. Então, é uma profissão muito solitária. E eu acho que tem uma outra questão da psicologia, de um desafio, que é sustentar a escuta. Às vezes, na maior parte das vezes, é difícil a gente escutar um paciente, entender o caminho que ele está percorrendo e ter paciência. De saber que ele vai chegar onde ele tem que chegar. Mas que ele vai sofrer e que você tem que sustentar não só a escuta, mas o sofrimento para que ele alcance aquele caminho que ele precisa enxergar e chegar. Então, isso eu acho que conversam as duas coisas, porque
É um lugar solitário, que eu não tenho com quem dividir. E se eu falar isso que eu falei pra vocês aqui, muita gente não vai entender o que eu tô dizendo. Do sustentar a escuta, sustentar a sua angústia, né? É nesse isso, sentido, porque a né? gente, sendo seres humanos que somos... Quer resolver a gente tem rápido uma ali, série né? de expectativas. Não em relação ao paciente, mas em relação ao processo daquele paciente. Então, você fica nessa expectativa, nesse gerenciamento por ele, até ele conseguir fazer isso sozinho. Então, eu sinto que isso são 2 pontos muito difíceis da nossa profissão. Sim. Né? E até pelo ponto dessa solidão de trabalho, eu acho que também existe aquela, né, rixa de que, se eu fizer amizade ou se eu me aproximar de um psicólogo, talvez ele possa Isso é terrível. tomar o meu paciente, né? Uma vez eu fiz Vocês são muito desconfiados entre vocês? Eu não sou, eu falo por mim. Eu não sinto isso. Eu gosto de me aproximar de outros psicólogos porque fica muito essa troca, tanto de informações que eu digo assim, de troca de ideias, de teorias, tudo mais, e quanto de pacientes também. Porque às vezes eu atendo, por exemplo, tô atendendo uma mulher e o marido dela tá querendo passar com alguém, só que ele não pode passar comigo. Então, assim, pra quem que eu vou indicar? Então, eu tenho que ter minha rede de contato. Então, eu falo assim, quanto mais próximo eu estou de outros psicólogos, mais pacientes, mais clientes eu vou ter. Porque, assim, se você atende provavelmente aquele vai querer ou vai falar para outras pessoas da família. Então, assim, é um núcleo muito grande, às vezes, que você consegue atingir. Então, eu vejo que o nosso concorrente não é aquele psicólogo que está no mesmo prédio, que está do lado. O nosso concorrente, uma vez eu fiz um curso que eu achei muito legal. Nosso concorrente é CVC, Coca-Cola e... CVC, Coca-Cola, eu esqueci o outro. É Apple. Que é a pessoa quando ela tá depressiva, quando ela tá ansiosa, tudo mais, o que o mundo hoje fala? Vai viajar que passa. Compra alguma coisa que vai passar, ou come alguma coisa, né? Então, eu achei muito legal, né? Que o nosso concorrente é CVC, Apple e Coca-Cola. Não é o amigo, o colega do lado, né? Ou, muitas vezes também, infelizmente, um dos nossos maiores concorrentes acaba sendo essa desinformação, ou terapeutas mal formados, que chegam muitas vezes no nosso consultório, pessoas que passaram por processos que elas não deveriam passar, igual uma vez uma paciente, né? Falando bem superficialmente, ela passou no hipnoterapeuta, o hipnoterapeuta trouxe... ela lembrou de uma coisa, né, de um abuso sexual, e o psicoterapeuta não sabia, o hipnoterapeuta, enfim, não sabia o que fazer com aquela informação. Falou, agora você precisa ir numa terapia com um psicólogo. Falei, legal, o cara abriu uma porta lá, que a gente não sabe, a psicanálise vai explicar muito bem. Se aquilo realmente é uma memória, é uma fantasia, né? Aí isso trouxe mais trauma pra pessoa. Então, assim, recapitulando tudo isso, né? Então, acho que essa solidão, acho que tá muito também nessa parte, né? Dessa concorrência que não deveria existir. Dessa questão do ego que não deveria ter com tanta força. E tem bastante rivalidade entre abordagens, né? A minha abordagem científica, a sua psicanalista odeia TCC, principalmente nessas duas. E o TCC odeia psicanalista... as duas mais, né? Mas quem assim, psicologia analítica é um negócio totalmente esotérico e não tem nada de esotérico, sabe? Tipo... Mas eu acho que essa rixa ela acontece na faculdade. Muito, eu acho que tem uma relação com professores. Então, assim, o professor de psicanálise, eles são conhecidos por serem os terrores da faculdade, assim. Porque, geralmente, são mais rigorosos com algumas questões. Enfim, é o perfil, né, da pessoa. E é uma teoria dificílima mesmo, né, de estudar. Sim, que tem as várias escolas e tudo mais. Então, assim, isso começa na faculdade. Mas eu acho também que essa rixa dos psicólogos e que tem a ver com as abordagens é muito sobre provar quem tá certo. E eu acho que só denuncia a fragilidade da classe. Exato. Então, assim, é isso que você falou, Paulo, é perfeito. E eu acho que isso contribui grandemente para um processo analítico. Quando um paciente chega, ele não é obrigado a gostar de mim por eu ser uma psicóloga boa. Ele não é obrigado a gostar de mim. Eu posso ser uma psicóloga boa e com aquele paciente não funcionar. Exato. E verbalizar isso pro paciente, muitas vezes, ajuda tanto o processo analítico. Que é você dizer, olha, eu tô sentindo que a gente não tá alcançando alguns lugares, mas eu tenho alguns colegas que podem te ajudar. Já fiz isso várias vezes. Então, assim, isso não é
se colocar como incompetente, como incapaz. Isso é entender a própria limitação. Mas a gente, enquanto psicólogos, a gente é tão hipócrita, né, Paulo? Então, assim, a gente diz sempre pro outro, entenda quais são seus limites, se perceba, se conheça. A gente não faz isso. E às vezes a gente até julga outra abordagem sem conhecer, igual da minha abordagem. As pessoas falam que é uma abordagem esotérica, mística, tudo mais. E não tem nada a ver com isso. O Jung, ele era médico, psiquiatra, e ele gostava muito de antropologia, e ele foi percebendo alguns comportamentos que eram iguais em vários tipos de culturas e povos diferentes e que eram padronizados. Então, aí ele começa a estudar o quê? Ele começa a estudar religião, ele começa a estudar... como chama, gente? Agora fugiu. Os símbolos religiosos, né? As culturas, como uma mãe se comporta aqui e ali. Ele foi percebendo os arquétipos, né? Que ele chama de comportamentos arcaicos. Então, ele foi observando. Só que ele foi buscando também em questões culturais que são antigas e que revelavam os comportamentos humanos através de rituais religiosos, de rituais místicos. Então, até dentro do próprio ocultismo, o tarô, ele começou a estudar, mas não no sentido assim, do psicólogo vai aplicar o tarô dentro do consultório, ou vai aplicar determinados rituais. Não, é de mostrar como os comportamentos humanos, como a psique humana, ela se reflete também em vários âmbitos da cultura, da sociedade e tudo mais, e o quanto isso chega em nós hoje, e o quanto se é repetido isso, né? Os padrões que são repetidos e tudo mais. Então, quando você fala isso, você vê que existe um estudo muito maior e muito científico em cima disso. E quem escuta? O Jung estudou tarô. Mas é que nem quando falam do Freud e a cocaína, né? Exato. Né? Que não foi bem essa história, né? Então, assim, eu acho que isso também é fruto da maneira simplista como as pessoas veem as coisas. A gente não pode esquecer que isso foi construído lá atrás, onde não se sabia muitas coisas. E pra eu saber, eu tenho que perguntar. Eu tenho que perguntar que história é essa de tarô? O que isso aqui significa? O que é isso? O que isso contribui? E a mesma coisa todas as substâncias, né? E, por exemplo, eu fiz pós em neuro, porém foi uma pós que eu não uso, não utilizo e é uma outra aplicação. Tô fazendo um curso agora com um doutor em neuro, né? Que ele fez um curso para terapeutas. E era uma coisa que eu queria muito, porque eu quis e eu tô conseguindo entender o quanto a terapia, em qualquer abordagem, o quanto ela mexe, quais são os mecanismos que funcionam dentro do sistema nervoso central e no corpo da pessoa. Independentemente da abordagem. A parte neurobiológica. A parte neurobiológica, neurofísica. O quanto isso... E daí eu fui percebendo, falando, nossa, gente, o Jung falava isso antes de ter estudos, entendeu? Só que através de uma outra linguagem, de outro tipo de outra explicação de fenômeno. Mais neurocientífica, Mais né? neurocientífica você vê. E hoje em dia a psicanálise também comprova muitas coisas através de estudos neurobiológicos, enfim, né? Então, olha... Uma das coisas que eu percebo no psicólogo, que eu acho que tem a ver com é essa questão da resistência, né? Do controle. É como se, pelo fato de vocês conhecerem muito as questões psicológicas, você tivesse que ter um controle muito grande do seu psicológico, do seu equilíbrio, e ter uma resistência muito grande, de repente, de perceber que está adoecendo, por exemplo. Que precisa, talvez, de uma ajuda medicamentosa, psiquiátrica. Então, eu tenho bastante psicólogos pacientes meus. E, assim, eu percebo uma resistência, uma relutância muito grande. Isso acontece em relação Eu acho que acontece e é porque é sinônimo de fracasso. Fracassei. Como se tudo se resumisse ao psicológico, né? Não existe um organismo ali dentro que também adoece, que pode acontecer uma disfunção. E assim, você como psicólogo, se você adoeceu, é que você não lidou bem com o seu psicológico. Sim. E isso é uma ideia muito arraigada, né? Muito. Eu percebo assim, psicólogos que vão me procurar, assim... extremamente decepcionados, frustrados, envergonhados consigo mesmo. E assim, querendo o tempo todo provar que... É difícil, às vezes, a gente entender que é muito além do que a gente conhece só, não é? Muito. A gente estuda pro outro, né? Não pra nós. É claro,
Não é que não estudamos para nós, obviamente que isso ajuda muito, né? Mas eu vejo que o nosso estudo é muito mais pro outro. A nossa terapia que vai nos ajudar, a medicação, né? A Flávia sabe, né? Eu não tenho vergonha de falar que eu sou ansioso, que utilizo medicação, TDAH, enfim. E isso não me coloca com um profissional menor. Ao contrário, eu falo para meus pacientes, eu tomo sim e tá ótimo, porque isso me faz ser humano. Isso me faz até chegar em lugares que eu entendo o seu medo, o teu preconceito. E eu sei o quanto a medicação vai fazer você alavancar, por exemplo, na terapia. E às vezes a gente precisa da medicação para que a terapia aconteça. Então, vocês são 2 psicólogos que a gente tem um contato muito bom, tem pacientes em comuns, né? Mas eu sinto um diferencial muito grande. Não, eu tô fugindo um pouquinho do assunto, que a gente já pode falou fugir, sobre saúde mental. Flávia, pode fugir. Mas eu sinto uma diferença muito grande no psicólogo que entende sobre psicopatologia e o psicólogo que se restringe em tudo só as questões psicológicas, né? Assim, o que você pode ajudar o paciente, o que você... quando você indica para fazer um tratamento mais completo, muda tudo, né? O contexto daquela... Muda muito. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que os psicólogos têm resistência em entender essa parte psiquiátrica, psicofarmacológica. E psicofarmacológica. Primeiro porque é difícil, né? Então tem que sentar, tem que estudar. E as coisas mudam muito rápido, então você estudou ontem, hoje já não funciona mais, você tem que estudar de novo. E segundo ponto, assim, é um lugar pro psicólogo, eu acho, muito sedutor. De assim, eu dou conta, bem que eu consigo. Precisa se recolher um pouco e até para entender assim a ação das medicações, para eu conseguir relativizar dentro de mim até que ponto isso aqui que está sendo apresentado realmente é um manejo psíquico, é uma questão de percepção ou ultrapassou e esse paciente já não tem mais a capacidade de perceber, porque a percepção dele tá quebrada, porque eu preciso de uma bioquímica funcionando, senão não vai ter condição, Adoeceu, né? Adoeceu. E pra gente ter essa... conseguir entender qual que é o limite de um e de outro, tem que estudar muito e tem que se recolher até na hora de fazer troca com o profissional. E eu acho que não é nem assim, um ou outro. Na verdade, assim, é a soma, né? É a soma, É a perfeito. soma. E assim, por exemplo, eu amo, eu tenho uma paixãozinha de estudar remédios. Eu já comentei com a Flávia, né? Assim, porque eu gosto muito, eu acho fenomenal como as coisas funcionam. Não sou expert, mas eu gosto muito. Porque eu fui percebendo o quanto isso é importante dentro da terapia. Você entender quais são as medicações e às vezes até falar pro paciente, olha, procura uma segunda... Não é você entrar contra o médico, né? Mas procura uma segunda opinião, porque às vezes você vê que... Às vezes a gente chega, né? Eu já comentei isso com a Flávia, às vezes tem alguns médicos que são extremamente restritivos a uma conversa, tudo mais, você vê que aquela medicação não tá chegando em lugar nenhum. E eu não sou a pessoa que vou avaliar isso, é o médico. Então, às vezes você... né, traz uma segunda avaliação, pede para a pessoa fazer uma segunda avaliação. E entra, né, Flávia? Não sei se pode falar. O quê? Em um caso que uma vez a gente estava conversando, de um paciente teu, que estava bipolar, que estava super bem com a medicação, daí ele foi com psicólogo, o psicólogo pediu porque também tem, né, nesse sentido do psicólogo tirar a medicação do paciente. O que é um absurdo, né? O que é um absurdo. O que é antiético. Exato. E perigoso, devia ser caçado. Aí sim, conselho. Nessa hora, sim. E o seu paciente estava totalmente bem, né? Tava bem. De repente, ele parou de tomar medicação e falou pra mim que foi o psicólogo dele que falou que ele não era bipolar. E o psicólogo foi arrogante, né? E aí, depois, ele piorou. Aí voltou a fazer o tratamento, foi melhorando. Mas o psicólogo ficou me questionando, mandando mensagem, porque era para eu explicar por que ele era bipolar. Eu achei que ele queria te dar uma aula, né? Gente. Não, entendeu? Tipo, ele, além de ter já prejudicado o tratamento, ele queria que eu provasse para ele, entendeu? Entendi. E eu achei, assim, mas como assim? Por que ele estragou o meu tratamento, prejudicou o paciente, e por que eu tenho que provar para ele que o que eu tava fazendo estava certo? Ele que não deveria ter interferido no que estava certo, é uma né? prepotência. É uma prepotência gigantesca. E eu acho, assim, que a gente encontra dificuldade nessa troca com os psiquiatras. Porque algumas vezes já tentei entrar em contato com psiquiatras. E quando a gente tem essa troca... É maravilhoso. Nossa, é fantástico. Porque, às vezes, tem coisas do dia a dia que o psiquiatra não tem como saber, porque ele não convive com aquele paciente. Então, até nesse sentido de medicação, às vezes o psiquiatra passa uma medicação.
E daí começa a agir. Eu olho e falo, nossa, será? Mas daí não é função minha dizer pro paciente para ir falar com o psiquiatra. Eu vou falar com o psiquiatra e falar assim, viu, eu achei que ele tá mais impulsivo. Será que pode ter a ver com a medicação? Será que é outra coisa? Me ajuda a pensar. Isso quando não pede relatório, né? Aí, tipo, você vai escrever o que no relatório? Ou assim, me manda, esse é ótimo, me manda um e-mail, que se der eu verifico. Se der. Se der eu verifico. Me manda um e-mail. Acontece muito, infelizmente. E isso quando a gente recebe, às vezes, assim, orientações de como a gente fazer a intervenção clínica do psiquiatra. Você tem que falar isso, você tem que fazer desse jeito. Usa essa técnica, trabalha na determinada abordagem, geralmente vem muito na TCC. Gente, eu não tenho nenhum problema com a TCC, até porque hoje a minha psicóloga, a terapia que eu faço é em TCC. E eu amo, tá? Mas não é esse o ponto. Mas não é esse o ponto. Mas assim, da mesma forma que existem psicólogos que querem se intrometer no trabalho médico, existem não muitos, né? Alguns médicos que acabam querendo interferir também no trabalho psicoterápico. Psicoterapêutico. Mas eu não sei, eu acho sempre que o psicólogo tá errado. Não, claro. Mas em questão de medicação, tudo bem. Questão de medicação. Agora, nada de psicoterapia. É brincadeira, gente. Mas olha, o papo tá muito legal, muito profundo, mas a gente já tá meio que pra encerrar. E aí eu vou fazer a pergunta mais, talvez, profunda aqui pra vocês pensarem, refletirem pra responder. Qual é o ponto mais crítico em relação à saúde mental para o psicólogo? Eu acho que entender o que de fato é ser psicólogo. Por quê? Quando a gente recebe um paciente no consultório, a gente encontra um espaço dentro da gente para esse paciente morar por 50 minutos, pelo menos. Então, o se cuidar, o se perceber, o entender e valorizar a própria saúde mental não é um detalhe. É uma necessidade, faz parte do trabalho. Não dá para ser psicólogo se você não faz isso. Porque senão você estraga o seu lado e estraga o lado do seu paciente também. Então, como que eu, que estou desorganizada, que não estou bem, que estou infeliz, que estou recheada de angústia, vou dizer para esse paciente, vem aqui, cabe aqui. Vem morar aqui, que vai ficar tudo bem. Não tem jeito de fazer esse manejo. Então, pra gente ser psicólogo, se cuidar não é detalhe. É parte do trabalho. É isso que eu vejo. A Carol falou tudo. Adorei. Fiquei até emocionado com essa questão do morar por 50 minutos. Não tem nem o que falar. Viu como a gente é amigo? Viu? Você viu? Vocês se identificaram assim, de pronto. Mas é interessante, assim, porque hoje a gente trouxe, acho que, os desafios e as dificuldades de ser psicólogo. Então, parece que a gente tá falando mal da profissão dos profissionais. Não é isso. Até porque quando... A gente tá tentando falar das dores do profissional, né? E que são dores silenciadas. São dores silenciadas. E dores exatamente aonde ele trabalha, né? Sim. Na saúde mental. E são críticas, críticas sim, mas não construtivas. Não no sentido de... É um trabalho solitário, é um trabalho onde... por uma questão... não sei nem dizer da onde começou, mas que existe essa rixa... tanto de abordagem, parece que a abordagem é um dogma de fé, de verdade, às vezes parece discussão religiosa, sabe? De medo do outro pegar, de um conselho que infelizmente não nos dá suporte nenhum, né? A gente paga, sei lá pra quê, porque a gente pode ser psicoterapeuta sem pagar um conselho, a gente paga por amor, por ética, né? Porque não faz nada. Então, assim, tem todos esses desafios. Mas quando psicólogos se unem por amizade, por carinho... Tem os psicólogos, a Manu, os psicólogos da própria clínica da Flávia, quando vem aqui, eu tenho um carinho por elas, né? Assim, gigantesco. Eu tenho amigos psicólogos maravilhosos. E quando a gente une e um ajuda o outro... não se torna uma força, se torna uma potência, tanto para o tratamento do outro, quanto para um ajudar o outro, sabe? Enfim, tem esses desafios, mas esses desafios se tornam pequenos diante do que deixa que eu é perguntar. ser psicólogo. Então, assim, vamos tentar reverter isso. Né? Então, assim, a gente falou das dores, né, de ser psicólogo e das dores principalmente emocionais. Mas eu queria saber, então, Paulo, se vale a pena ser psicólogo. Claro que vale, sem dúvida. Eu acho que, como eu falei, né, sobre já ter passado por outras experiências profissionais,
acho que eu não iria escolher outra profissão. Eu acho que, sabe, a partir do momento que desde quando eu entrei no primeiro dia da faculdade de psicologia, tava tudo muito sincronizado. A primeira palestra foi de uma psicóloga analítica, a minha primeira psicóloga foi analítica, então eu falei, gente, parece que tá tudo... O primeiro livro que eu ganhei foi um livro do Jung, e assim... E aí eu fui conhecendo o Jung, né? Eu não tinha nenhuma referência até então. Então, assim, pra mim foi uma profissão que caiu, assim, me vestiu perfeitamente. Sabe aquela roupa, aquele terno? Nunca usei um terno desse, mas sabe aquele terno que foi feito numa alfaiataria que coube certinho, personalizado pra você? É assim que eu me sinto como psicólogo. Parece que é a profissão que foi feita pra mim. É assim que eu me sinto. Então, acho que vale muito a pena. E você percebe que é uma profissão onde a gente comentou todas essas dificuldades, mas eu acho que eu nunca encontrei um profissional da psicologia que falasse, eu detesto a minha profissão. Acho que é uma profissão que você não encontra. Qual que é a delícia de ser psicóloga? Não tem preço você ver de pertinho a evolução do paciente. Porque o que a gente vê no consultório, ninguém vê. Ninguém vê. Porque quando eles chegam numa completa vulnerabilidade, desesperança, sem rumo. E às vezes você precisa de 2 anos para enxergar lá no final que, bom, então trocou de emprego, separou, setorizou a vida, fez o que tinha que fazer, tá feliz, tá fazendo planejamento, entendeu um novo propósito. Quando a gente olha para trás, nossa, não tem preço. Não tem preço. Então, eu falo que é um trabalho de formiguinha e que a gente também não valoriza, né? Eu falo, o todo, quando a gente olha pra trás, é fácil. O duro é o dia a dia. O duro é o processo. Né? Então, não tem preço. Quando você chega lá, você olha e você se dá conta e fala, nossa, agora esse paciente tá bem, tá feliz, entendeu sobre o que faz sentido na como vida. Evoluiu, né? Como amadureceu, não né? tem preço. E sabe o que eu acho mais legal de tudo isso? É que é uma profissão, é um trabalho, porém, acho que de todos os trabalhos e de todas as profissões, é uma das poucas profissões que você consegue ser profissional, mas ao mesmo tempo você tá tão ligado intimamente com o paciente e estar no dia a dia dele, porque você começa a fazer parte tá na cabeça dele, do dia a dia dele. Quantos pacientes falam, nossa, Paulo, aconteceu isso, eu falei, eu preciso falar com o Paulo, eu preciso... Eu lembrei do que você falou. Lembrei do que você falou, você começa a fazer parte, acho que entra muito no que você falou. O paciente habita em você durante aqueles 50 minutos e ele leva isso pra vida. Né? E pra além. Eu acho que não sei se eu consigo falar de uma outra profissão que consiga fazer isso. Não. É porque o processo que a gente faz é ser um ego auxiliar para o paciente enquanto ele não dá conta de sustentar sozinho. Enquanto então, o ego dele é fragilizado. Se a gente está fazendo o papel de ego auxiliar, a gente vai estar lá. E é assim que a gente sabe que o paciente entrou em análise. Quando ele te envolve no sintoma dele, e ele diz, nossa, você acredita que eu fiquei pensando naquilo que você disse ao longo da semana? E aquilo que você falou, fulano me falou também. E daí eu pensei, e daí ele faz as articulações e traz todo o cenário montado de coisas que ele precisava perceber e que não tinha percebido. E às vezes a paciência que a gente tem que ter, porque às vezes é impressionante, o paciente senta ali, às vezes a gente já percebe, assim, tá muito escancarado, mas o paciente não percebeu. Aí você tem que ter aquela paciência de regredir um pouco, né? E fazer o trabalho. E é engraçado que daí quando ele chega naquele ponto, você fala, por dentro, você fala, yes! É uma satisfação. É uma satisfação que não é incrível. Isso mesmo. Gente, vocês falam demais, sabe? Psicólogo fala demais. É que a gente nunca é ouvido. Vocês nunca são ouvidos, né? É verdade, Exato. é verdade. Gente, o interrogatório foi muito pesado, foi muito difícil. Maravilhoso. Foi ótimo, foi uma delícia. Gostoso? Foi uma terapia? Foi. De dupla, de casal agora? Se você quiser encontrar a gente no edifício New York, aqui no Jardim Aquário, São José dos Campos, no 8º andar ou no 2º. Exato, estaremos lá. Estaremos lá. Gente, onde que eu posso te encontrar, Carol? Você pode me encontrar no Instagram. É @psi.carolinasb. E daí lá tá todos os contatos. Dá pra me achar. E você, Paulo Siqueira, onde? O meu, além da Globo, tô brincando. Além do Instagram, é no Instagram mesmo. @psi_paulo_siqueira. E aqui, surtadamente, gente, porque eu... Pode voltar a ser apresentador, fala aí pra todo mundo. Volta a ser apresentador, tá bom. Vamos lá, deixa eu baixar aqui agora minha persona. Fala pra todo mundo. Gente, você não pode... É engraçado isso aí desse...
desse lugar. Foi engraçado agora, foi interessante. E você também não pode esquecer de se inscrever aqui no nosso canal, de apertar o sininho, porque se você não apertar o sininho, como eu falo pra Flávia, agora eu vou falar pra Carol, se você não apertar o sininho, Carol, os nossos vídeos aqui do Surtadamente não vão ser entregues todas as quintas-feiras às 18 horas. Pra você que nós somos mais de 53 mil surtadinhos no Brasil inteiro, né, Flávia? 55, 55? Não lembro. A Carol, eu conheci ela antes de você, tá? Mas tá bom. Mas você Gente, não trabalha não no mesmo prédio que ela. Vamos competir por mim, tem pra todo mundo. Muito obrigada, Carol. Foi maravilhoso. Realmente, foi eu achei que foi bem profundo aqui esse Adorei. episódio. Foi... Muito obrigada mesmo, Eu sua que agradeço. presença. Foi um prazer estar aqui. Foi uma delícia essa conversa. Vamos dar carteirinha de Surtadamente pra ela voltar mais vezes. Surtadamente, Ela poderia um Carol. dia fazer um episódio com a gente sobre psicanálise. Que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, até pra desmistificar um pouco. Perfeito. A psicanalista. A psicanalista. Psicóloga e psicanalista, que é importante. Até a próxima. Até a próxima, gente. Até quinta. Até quinta.